Dando continuidade à nossa série de entrevistas no primeiro encontro Cidades Responsivas, estamos agora com o Vitor Carvalho Pinto, ele que é consultor legislativo em desenvolvimento urbano do Senado Federal, doutor em Direito Econômico e Financeiro pela USP e também coordenador do Núcleo Cidade e Regulação do Laboratório Arquifuturo de Cidades do INSPER. Victor, boa tarde. Boa tarde, satisfação estar aqui na entrevista. Satisfação toda nossa. Deixa eu te perguntar o seguinte, Victor. Nós temos em tese e na prática também, grandes nomes, grandes pensadores do urbanismo do Brasil. Temos um material humano riquíssimo. O que falta para isso chegar na outra ponta, Victor? Para que todas essas ideias, esses projetos, esse pensar chegue lá na outra ponta no cidadão. O que acontece nesse caminho, Victor? Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu acho que falta reconhecer que o urbanismo é uma política pública e exige um tipo de legislação e um sistema de planejamento à parte, né? Que não pode ser tratado como o direito normal, a legislação normal, as políticas públicas ordinárias que estão por aí, né? E se a gente for ver em outros países onde o urbanismo de fato foi implementado, ou seja, institucionalizado, né? A gente vê que tem os códigos de urbanismo, né? E quando a gente usa a palavra direito urbanístico, o significado mais profundo é esse, né? Quer dizer, é um conjunto de normas e de instituições voltados para planejar e executar e avaliar o urbanismo, né? E nós não temos isso no Brasil. A gente usa a palavra direito urbanístico, a gente diz que está fazendo planejamento urbano, mas na verdade a gente não está. A gente está fazendo leis, né, que pode até ter começado na origem do processo como uma coisa urbanística correta, né? Mas isso vai se diluindo ao longo do processo e vai tendo uma inflação legislativa e normativa de coisas que não são mais propriamente urbanísticas no sentido, vamos dizer, do bom urbanismo, né? Elas são urbanas porque acontecem na cidade, mas elas não têm mais, vamos dizer, a preparação propriamente urbanística no sentido da técnica da ciência do urbanismo. Então vai ficando uma colcha de retalhos, né? E a partir daí você tem uma cidade que vai ficando cada vez mais caótica. Isso acaba descaracterizando o projeto inicial? Totalmente, né? Totalmente. Quer dizer, hoje em dia é muito raro você achar algum lugar, uma cidade, que tem um projeto original mantido, implementado até o fim, né? Sem descaracterizações. Claro que mesmo esse projeto original ele pode ir sendo atualizado, deve, né? Vamos dizer, mas uma coisa é atualizar um plano, um projeto urbanístico dentro do bom urbanismo, né? Atualizando, inclusive, conceitualmente, teoricamente, tecnologicamente, né? Que isso é necessário e fundamental. Mas outra coisa é você permitir que simplesmente vai se fazendo pequenas alterações sem critério, né? Sem estudo técnico, sem planejamento e vai alterando as coisas e de repente você não tem mais uma coerência, você perde a coerência do sistema. Então isso aí é o que acontece em quase todas as cidades brasileiras. Dá para imaginar, então, que nem todas as cidades no Brasil afora estejam preparadas tecnicamente para implementar um bom projeto urbanístico? Com certeza, né? Quer dizer, acho que apenas as capitais e as cidades médias têm alguma equipe técnica permanente de boa qualidade urbanística, né? É muito comum, várias cidades um pouquinho menores, não tem nenhum arquiteto, né? Então aí elas recorrem a consultorias, né, que se esforçam para fazer o melhor, mas na verdade não é suficiente, porque você precisa da gestão. Então não adianta você fazer o bom projeto, o bom plano, se não tiver alguém depois para dar continuidade na gestão, né? E elas não têm. Então, enfim, aí são outras considerações, vamos dizer assim, mais profundas, né, que também impedem o bom urbanismo no Brasil. Participação popular, qual a importância disso dentro do projeto? Olha, eu acho que, vamos dizer, a consulta à população, a escuta da população, o feedback de e para a população é fundamental, né? Mas isso tem que ser de maneira qualificada e não é o que acontece, né? Então, veja, nós temos uma visão muito assembleísta, né? Eu diria, da participação popular, que é achar que o importante é juntar bastante gente no mesmo espaço físico, né? E depois exibir isso como um grande resultado e sucesso, né? E, na verdade, em geral, essas pessoas não leram o que estava em consulta pública,
né? Não saber exatamente o objeto daquele plano específico em discussão, né? E foram lá mais para reivindicar alguma coisa para sua rua, para sua cidade, que é perfeitamente legítimo, né? Mas eu acho que falta muito a gente preparar bem essas consultas públicas, né? E não necessariamente audiência pública. Preparar com maquetes, né? Hoje em dia tem tecnologia de visualização 3D, quer dizer, hoje em dia tem mapeamento georreferenciado que você pode disponibilizar na internet, né? Talvez num futuro próximo a gente possa ter algum software de simulação que a própria população possa brincar ali no software. O que acontece se aumentar o potencial aqui? O que acontece se chegar ao metrô aqui, né? Acho que no futuro a gente ainda vai chegar nisso. E aí a gente pode ter uma participação popular qualificada, né? Eu acho muito importante recuperar, vamos dizer, a dimensão físico-territorial da participação popular, né? A gente vê muito plano diretor que tem audiências e mais audiências, mas em nenhum momento foi apresentado para a população o que é o bairro dela, qual é o atual potencial construtivo que está previsto, qual que é o novo potencial que está sendo proposto, né? E o que se imagina que vai acontecer a partir disso. Então as pessoas chegam lá e falam, o que você está achando do seu bairro? Elas vão falar um monte de coisa, né? Mas ela não vai ter uma noção clara, né? Nem do que já está colocado no atual plano, nem no futuro plano. Então acaba ficando um processo meio vazio, né? E naturalmente assim, muito explorado politicamente, né? Pelos vários segmentos políticos da cidade, né? Nada contra, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar, a gente tem condições desde alta até baixa tecnologia, né? Como a antiga maquete, né? Para as pessoas terem uma noção um pouco mais clara do que está acontecendo, sendo proposto e pensado para o ambiente onde elas realmente vivem. Na tua opinião, qual é a importância de um evento como esse que está ocorrendo agora, o primeiro encontro de cidades responsivas? Acho que a importância é muito grande, né? O Instituto Cidades Responsivas, ele tem uma abordagem que eu considero o caminho a ser trilhado, né? Que é juntar urbanismo, arquitetura, finanças, economia, direito e o conhecimento, né? A reflexão aberta e sem preconceito com relação ao que está sendo feito no Brasil e no mundo, né? Então essa interdisciplinariedade, intersetorialidade, né? E abertura para a inovação, para o novo, né? Acho que é fundamental. E a gente vê aqui que o encontro reuniu pessoas de todo o Brasil, muitos ex-alunos aqui do Instituto, né? E todos extremamente abertos para conversar e, de certa maneira, sabendo que as coisas não estão indo bem, né? Então, acho que o primeiro passo é esse, né? A gente saber que a gente tem que buscar novas soluções, novas alternativas, e é o que eu tenho visto aqui no encontro. Acho que está indo muito bem. Muito bem, essa foi a nossa conversa com Vítor Carvalho Pinto, consultor legislativo em desenvolvimento urbano do Senado Federal, doutor em Direito Econômico e Financeiro pela USP e também coordenador do Núcleo Cidade e Regulação do Laboratório Arquifuturo de Cidades do INSPER. Vítor, muitíssimo obrigado. Obrigado, Alexandre. Foi um prazer conversar com você.